Olá, povo de Deus! Terça-feira da sexta semana do tempo pascal. Atos 16, 22, 34. Antes de começarmos o nosso texto de hoje, vamos retomar o esquema geral do livro de Atos para sabermos onde andamos com as nossas interpretações desse texto que é riquíssimo para a nossa existência cristã. Uma das formas mais simples que temos de olhar o conjunto da obra é apresentada ali na Bíblia, nas edições da CNBB. A primeira parte é composta dos capítulos de 1 a 12 e é chamada essa parte de Atos de Pedro, pois o grande protagonista desses capítulos é realmente o apóstolo Pedro. Na segunda parte, como uma espécie de dobradiça entre as outras duas partes, estão os capítulos de 13 a 15, onde se dá a guinada do processo evangelizador rumo aos povos pagãos. Se na primeira parte é a igreja de Jerusalém o epicentro da evangelização, na segunda se destaca Antioquia como um polo de onde saem para onde voltam os missionários. E a terceira e última parte é composta pelos capítulos de 16 a 28. E aí é identificada como Atos de Paulo. Aqui se concretiza o plano da obra arquitetada por Lucas, de Jerusalém para toda a Judéia, passando por Samaria, indo aos confins da terra, Ásia, Grécia, Roma. Portanto, o capítulo de hoje está na terceira parte, na cidade de Filipos, colônia romana, porta de entrada para a Europa. Aí está a comunidade muito amada por Paulo e que mereceu vários bilhetes do apóstolo recolhidos no escrito que conhecemos sob o nome de Carta aos Filipenses. Parece que lhes aborreço quando repito que é preciso ler um pouco mais do texto demarcado pela liturgia, para que o sentido não seja prejudicado. Mas hoje é praticamente impossível entender a reação da multidão e dos juízes sem ler o episódio da cura da jovem escrava que tinha poderes de adivinhação, relatado a partir do versículo 16 do nosso capítulo de hoje. A jovem escrava, por meio do espírito de adivinhação, fazia oráculos que rendia muito lucro a seus patrões. Paulo a livra desse espírito, provocando a derrocada do comércio que seus patrões faziam com as suas adivinhações. E enfurecidos, os patrões arrastam Paulo e Silas para o centro da cidade e os apresenta a dois juízes e os acusam de estarem pregando costumes contrários à cultura romana, provocando desordem na cidade. Frente a isso, vem o nosso texto de hoje, apresentando a revolta da multidão contra Paulo e Silas e a atitude deplorável dos magistrados romanos, que em vez de submeter os acusados a juízo, colaboram com a multidão e mandam açoitar Paulo e Silas publicamente, sem nenhuma forma de processo. Como bem comenta ironicamente o padre Comblan, onde ficou a famosa equitas romana? Como sempre, o direito protege somente os poderosos. Os fracos estão entregues a todo tipo de arbitrariedades. A descrição da prisão de Paulo e Silas, amarrados no tronco, jogados lá no fundo da prisão, tudo isso já indicam o milagre da libertação que aconteceria. Paulo e Silas, cantando hinos dentro da prisão, deixam claro que os justos perseguidos não ficarão sem o reconhecimento da parte de Deus. A cena é descrita de maneira a ressaltar a grandeza da ação de Deus. Terremoto violento que sacudiu os alicerces do cárcere,
prisão aberta, muros abalados, cadeias quebradas, portas soltas. O fenômeno é tão maravilhoso que nenhum dos presos foge. Ficam aí celebrando a vitória de Deus. Seguramente não foi a grandiosidade do fenômeno que converteu o carcereiro, mas o fato de nenhum preso ter se debandado. Para ele, esse era o verdadeiro milagre, que lhe fez cair aos pés dos apóstolos. E daí temos o esquema próprio dos convertidos, como Lucas sempre descreve. Os apóstolos lhes anunciam Jesus, o carcereiro o aceita e ele e sua família são batizados. E a exemplo das conversões de Cornélio e Lídia, depois do batismo, tem a recepção dos apóstolos na casa do recém-convertido. Há inclusive um jantar festivo na casa do carcereiro para comemorar, porque ele e sua família passaram a crer em Deus. No evangelho de hoje, João 16, de 5 a 11, nós continuamos no clima de despedida de Jesus, iniciado lá no capítulo 13, com a cena do lava-pés. Nessa mesma perspectiva de despedida, vamos até o capítulo 17 todo. Os discípulos assustados, calados, tensos, com os corações cheios de tristeza. Jesus passando as últimas coordenadas para que eles perseverem em frente com parresia, isto é, coragem e determinação, a missão que terão de assumir na ausência de Jesus. E Jesus lhes diz que lhes é vantajosa a sua partida, pois assim ele lhes mandará o defensor. A grande promessa de Jesus é o Paráclito, o defensor, conselheiro, consolador. Quando ele vier, se transformará de defensor dos fiéis em acusador do mundo. 3 pontos destacados por Jesus explicam as consequências para o mundo da vinda do defensor: pecado, justiça e julgamento. Primeiro, mostrará em que consiste o pecado. Em Jesus, o pecado, em não terem acreditado em Jesus. Aí está o pecado. Segundo, mostrará em que consiste a justiça. Em Jesus ir ao Pai para ser glorificado, de modo que o mundo não mais o verá. Terceiro, mostrará onde está a justiça, o julgamento, quem está com razão no processo. O chefe deste mundo já está condenado. João 12, 31 já havia falado do julgamento do chefe deste mundo. E como bem sintetizou o padre Cones, agora o chefe deste mundo será expulso. Satanás, o poder do mal, está vencido em princípio. Seu ódio não pode nada contra o amor de Jesus, que se confirma na morte, da qual Satanás é o instigador. Ao querer matar o amor, o ódio confirma a vitória do amor e se condena a si mesmo. Dito isto, os discípulos poderiam entender, daí, que o fracasso aparente de Jesus na cruz, na verdade, é a vitória do bem, pois a morte será vencida. Pois não nos esqueçamos que para João, a cruz já é a exaltação da glória. Quem pensa que matando Jesus na cruz venceu, está enganado. Jesus é vitorioso na exaltação de sua glória na cruz. Seguramente, aqui está uma pedra no sapato de todos os ditadores assassinos. Podem matar o ser humano, mas seus ideais, seus sonhos, seus projetos seguem com seus discípulos e fazem história. De outro lado, os tais ditadores somente serão lembrados a partir da vitória dos projetos daqueles que eles pensaram liquidar de uma vez por todas, matando-os. Jesus tinha plena consciência de que seu projeto continuaria com seus discípulos, guiados doravante pelo Espírito Santo. Por isso,
Nada de se agarrar a qualquer projetinho deste mundo, como se fosse nossa morada eterna. E eu termino com mais um poema de Benjamín González Buelta, que tão bem expressa a nossa efemeridade. Inquilinos do tempo. A resposta a uma pergunta gera em nós novas perguntas. Alcançar um horizonte mostra-nos novos horizontes. Cada passo dentro de nós abre-nos novas encruzilhadas. Um compromisso na história solidariza-nos com outros desafios. Se é importante chegar, é para partir de novo. Se nos satisfaz saber, é para buscar o que não sabemos. Se nos alegramos com o que somos, é para sair rumo àquilo que não somos. O mesmo pão que nos sacia hoje permite-nos sentir fome amanhã. Somos uma pergunta com respostas parciais, mas só Deus é a resposta. Somos felizes com os amores humanos, mas só quando tem o brilho do absoluto. Somos inquilinos do tempo e do espaço, mas somos filhos do infinito. Um beijo no seu coração.